Agora são 3h36. Agora há pouco tivemos a previsão do tempo, a onda de calor continua. A gente sabe dos efeitos, né? Às vezes dá falta de apetite, dá um cansaço muito grande quando a gente tá andando ao ar livre aí, com esse tempo abafado, né? Mas tem questões também psicológicas, viu? A gente tem que cuidar da saúde mental, porque a onda de calor pode agravar crises de ansiedade ou casos de ansiedade. Nós vamos agora conversar ao vivo com a psicóloga Roseli Filizati. Doutora Roseli, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Eu que agradeço. Estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo, sim. Ok, muito prazer conhecê-los, né? Para quem não me conhece, meu nome é Roseli, eu sou psicóloga, atuo na área aí há uns 35 anos, mais ou menos, né? E eu agora tenho estudado esse tema, né? Porque existem algumas pesquisas que indicam que o calor, né, ele gera um desconforto no ser humano e, consequentemente, desencadeia um processo de ansiedade, né? Eu queria entender como. Então, o que acontece? Na verdade, é uma pesquisa nova, ainda nós não temos muito material ainda a respeito, né? A maioria do material, ele é estrangeiro, né, dos Estados Unidos, de alguns países que estão mais avançados em relação às pesquisas. No Brasil, a gente tem muito pouca coisa em relação a isso, né, mas o que nós temos entendido? Que o clima muito quente, prolongado, né, não é uma onda pontual de calor, né, o clima prolongado, com calor forte, ele desencadeia um processo bioquímico no corpo, e esse processo bioquímico, ele leva a ansiedade. Então, o que acontece? São alguns efeitos neurológicos primeiro, né, que de uma forma direta afetam a ansiedade. Por exemplo, quando nós estamos sob forte calor, nós temos um desconforto físico, né, o nosso corpo fica mais cansado, mais desgastado, nós temos dificuldades para dormimos de uma qualidade muito prejudicada, né? Nós temos um desequilíbrio na produção de alguns hormônios do humor, como, por exemplo, a serotonina, o cortisol, e toda essa questão fisiológica gera um reflexo na nossa ansiedade. Por exemplo, a gente começa a dormir mal, daí o seu raciocínio, a sua parte cognitiva, a sua memória começa a funcionar mal. Né? Você sente um desconforto físico por conta do calor, então você começa a ficar mais irritado, mais estressado, mais mal-humorado. Essa soma de coisas leva à questão da ansiedade, né? Porque nós produzimos mal, trabalhamos mal, temos resultados piores, a cobrança externa começa a ser maior, né? Porque, sei lá, o gestor, o líder, vamos pensar na escola, o professor, né? As pessoas começam com uma cobrança em cima do seu resultado, que não está indo muito bem, e isso tudo desencadeia o processo de ansiedade. Então, o calor, de uma forma indireta, né, ele está esbarrando muito nessa questão aí dos nossos picos de ansiedade. Mas isso, para quem tem já é ansioso, para quem tem uma predisposição, ou pode atingir qualquer pessoa? Pode atingir qualquer pessoa, tá? Como qualquer pessoa está sujeita a essas variáveis, né, atmosféricas aí do calor, pode atingir todo mundo. Tá? Mas, né, vamos imaginar uma pessoa que nunca teve um pico de ansiedade. Ela vai começar a se sentir desconfortável se o calor for recorrente, frequente, e pode desencadear um processo de ansiedade, por conta de tudo isso que eu falei. Porém, pessoas que têm uma predisposição, né, porque a ansiedade está um pouco relacionada com a personalidade. Algumas pessoas são, por natureza, mais ansiosas, e outras pessoas são mais calmas, né, menos ansiosas. Aquela pessoa que ela já é mais ansiosa, predisposta à ansiedade, com certeza ela vai ser afetada muito mais rapidamente. E a probabilidade dela ser afetada de uma forma mais intensa é muito maior. Então, resumindo, quem tem predisposição, já tem um temperamento, um comportamento, uma personalidade mais ansiosa, consequentemente ela vai ter maior influência aí dessas ondas de calor em cima da questão da ansiedade. Doutora Roseli, acontece muito também, às vezes a pessoa está andando na rua, né, num dia de calor muito forte, ou ela está parada esperando um ônibus, alguma coisa assim, e a pessoa começa a se sentir mal, ter umas tonturas. Isso seria efeito do calor ou pode ter relação também com a saúde mental, especialmente com a ansiedade?
Pode ter relação, porque assim, ó, como eu disse no início, ocorre um efeito bioquímico no corpo, tá? Então pode inclusive baixar a pressão, né? Ter uma queda de pressão e tal. Isso aí vai gerar uma tontura, um desconforto fisiológico. Então pode ser uma coisa só física, mas também pode ser uma questão emocional. Por exemplo, o calor, ele atrapalha a nossa respiração, a nossa capacidade respiratória. Então você respira com uma qualidade pior, né? Essa respiração comprometida, ela pode gerar uma falta de oxigênio, por exemplo, uma diminuição do oxigênio no organismo. Algumas pessoas percebem esse movimento fisiológico. Algumas pessoas são distraídas, elas nem percebem, tá? Algumas percebem. Aquelas que percebem, ela pode ser que ela comece a sentir uma aceleração cardíaca causada por conta da temperatura, certo? Porém, se ela já é ansiosa, ela pode correlacionar isso, mesmo sem perceber, a uma luta emocional pelo instinto de sobrevivência. Então, vamos imaginar que ela é uma pessoa que tem uma predisposição a pânico, por exemplo, uma predisposição à ansiedade. Então, se ela começar, de uma certa forma, a perceber que o organismo dela está reagindo de uma forma mais acelerada, mas não é nada demais, é só porque ela não está conseguindo oxigenar direito o cérebro, o corpo como um todo, ela pode começar a correlacionar que ela está passando mal, que ela vai desmaiar ou que ela vai morrer, né? E aí o que acontece? Se encadeia automaticamente um processo de ansiedade nela, né? E daí a aceleração cardíaca aumenta ainda mais por conta dos fatores emocionais e vira uma bola de neve. Então, esse mal-estar físico, ele pode ser sim só um reflexo fisiológico. O corpo está reagindo ao calor, mas ele pode vir associado a questões emocionais, né? Se a pessoa já tiver uma predisposição. Hoje nós sabemos que tem pessoas que são otimistas, elas pensam positivo e essas pessoas são menos afetadas por essas questões todas. Porque mesmo que ela não estiver muito bem fisicamente, ela não vai associar isso a uma coisa negativa. Porém, nós temos pessoas que têm uma predisposição a pensar de uma maneira mais negativa diante das coisas. Essas pessoas, diante de um mal-estar físico, pode associar uma coisa mais séria do que aquilo que realmente é, e aí o emocional dela trabalha contra ela, né? E piora a situação. E, no caso, dá para prevenir isso, doutora Roseli? Então, hoje, os estudos indicam, né, que nós conseguimos prevenir cuidando de duas coisas. Eu tenho cuidado físico e tenho cuidado emocional, né? Como que eu cuido do físico? Coisas de rotina, por exemplo, eu vou tentar não me expor muito ao calor, se eu puder evitar, por exemplo, se eu tiver que sair num horário melhor, né, menos quente, se eu puder ficar num lugar que tenha climatização, que o ambiente já é mais fresquinho, eu também fico, né, então tentar me preservar fisicamente, me alimentar bem, porque a alimentação está associada à questão, né, dessa reação do organismo, tomar bastante líquido, se manter hidratado, tudo isso é fisiológico. Né? E tem a questão psicológica, que nós precisamos tentar pensar de uma maneira mais otimista, entender, eu acho que falta muito esclarecimento, porque a pessoa não tem conhecimento disso, né? A pessoa do dia a dia, ali, né? Da rotina dela, não sabe. Então, como ela se sente mal, ela já associa coisas negativas. Quanto mais a gente conseguir divulgar isso, né, que as pessoas entendam que, entre aspas, é uma reação normal do organismo diante do calor, que ela pode sim se precaver com algumas coisas fisiológicas e que isso pode acontecer com qualquer pessoa e não significa que ela está passando mal, que ela vai ter um tipo de pânico, alguma coisa assim, ela entendendo isso melhor, eu entendo que ela também vai lidar emocionalmente melhor com tudo isso. E uma outra coisa é que a gente precisa aprender a ser mais otimista, né, diante das coisas que estão acontecendo, das circunstâncias, porque tem coisas na vida que a gente não vai mudar. Por exemplo, essa mudança climática no mundo, a gente não vai conseguir mudar, a gente vai ter que conseguir lidar com ela, né? Sim. Então, acho que também a pessoa pode se precaver emocionalmente. E as pessoas que são muito ansiosas precisam tratar disso de uma forma generalizada, porque vai gerar um reflexo não só quando tiver calor, mas em qualquer circunstância aí que ele se sinta ameaçado. Né, de alguma forma, ele vai desencadear o processo de ansiedade. Então, ele pode prevenir das duas formas, fisiologicamente falando e emocionalmente falando. Acho que é bem legal.
né? E para tratar. Oi, pois não. Desculpa, não, é porque assim, ó, e como nós temos muito pouco estudo sobre isso, tem pessoas que nem sabem que é isso que está acontecendo com ela, né? Ela não tem conhecimento disso. Até eu trabalho na Unimutrocampo, sou coordenadora do curso de psicologia, e a nossa intenção agora é fazer dentro da universidade uma pesquisa, né, qualitativa e quantitativa, para a gente tentar identificar cientificamente quem são essas pessoas, né, que são mais suscetíveis a isso, quais os sintomas reais que elas têm, o que antecede esse sintoma da ansiedade, e aí, né, tentar identificar possíveis intervenções preventivas, para não deixar a pessoa chegar nesse ponto de ansiedade. Quero agradecer a psicóloga Roseli Filizati conversando com a gente aqui no estúdio CBN, falando sobre os efeitos do calor também para a ansiedade e todas as dicas aí para as pessoas se precaverem e se tratarem. Muito obrigado pela participação com a gente aqui, doutora Roseli. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Agora 3h48, último intervalo no estúdio CBN. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro.